Meu nome é Ada Beatriz Galício Creve, eu sou gaúcha e fiz o concurso aqui na UFC em função de um trabalho no Conselho Estadual de Educação, em conjunto com o professor Daniel Lins, onde a gente fazia cursos de preparação para diretores de escola, de formação. E me apaixonei pelo Ceará, pelo interior do Ceará, e resolvi fazer concurso aqui e ficar por aqui. Eu tomei posse dia 10 de agosto de 2012. Me propus a contar um pouco a minha trajetória aqui, porque o meu concurso foi específico para ensino de filosofia. Então eu faço parte do ICA e do curso de filosofia e também do programa de pós-graduação em artes. E eu comecei a trabalhar com capacitação para o ensino de filosofia e os estágios 1, 2, 3 e 4, que fazem parte do currículo de filosofia. E além dessas disciplinas, eu comecei a oferecer disciplinas optativas, todas elas ligadas à arte, hermenêutica e arte, filosofia e arte. E uma disciplina que eu e o professor Emanuel Germano, também da filosofia, criamos, que chama-se Filosofia e Cinema. E o sucesso, em termos de quantidade de alunos, foi muito legal, o número de matrículas nessas disciplinas. E tanto que os alunos já estão pedindo Filosofia e Cinema 2, Filosofia e Cinema 3, Filosofia e Cinema 4. E dentro da proposta de interdisciplinaridade, transversalidade do ICA, a gente está abrindo essas disciplinas para outros cursos que fazem parte do ICA. Então a gente tem alunos do curso de moda, design, do próprio cinema, enfim, gastronomia. Então vários cursos que num movimento formiguinha, a gente está começando a botar em prática o que no papel a gente pensa enquanto Instituto de Cultura e Artes. Então, no semestre passado, a gente trabalhou com a disciplina de Filosofia e Cinema, com Emanuel Germano, e fizemos uma ementa para a disciplina, procurando trabalhar um pouco a história do próprio cinema, e eu peguei a parte mais conceitual, um livro 1, Cinema, Imagem e Movimento, do Deleuze. Eu sou uma estudiosa de Deleuze há muitos anos, mesmo antes de entrar na UFC, Deleuze e Guattari, e a minha paixão por esse filósofo é em função de todas as transversalizações que ele faz da própria filosofia com a arte e com a ciência. Isso me encanta muito em Deleuze. Ele se remete muito a filmes, a romances, a quadros, a pintores, artistas, teatro, e isso me encanta muito. Então eu tento aproximar essas caoides, como ele chama, essas três formas de ordenar o mundo, a ciência, a filosofia e a arte. E nessa disciplina foi interessante, primeiro, porque foi uma disciplina que a gente experimentou ser conjunta, né, com 2 professores. E com, vamos dizer, abordagens filosóficas distintas. O professor Emanuel, ele trabalha com existencialismo, com Sartre, Camus, Simone e outros autores, Nietzsche, Foucault, enfim, a filosofia francesa contemporânea. E eu, mais especificamente, com Deleuze. E
E então foi uma experimentação muito interessante estar na sala de aula com outro professor e a gente foi trabalhando e produzindo no acontecendo, né? Para nós era uma experimentação e para nossa grata surpresa foi muito interessante. E a combinação era que no final da disciplina o trabalho de conclusão seria uma produção de vídeo ou um ensaio, ou mesmo um artigo, mas que as pessoas tentassem sair do que formalmente é muito usual na filosofia, que é a palavra, que é o texto. Então, que exercitasse outros modos de expressão além do texto e da palavra. E foi muito interessante, porque essa geração ela tem muita facilidade de manusear, enfim, com as novas tecnologias. E para nossa surpresa, com muito pouco, eles produziram coisas muito bacanas, muito bonitas. E a nossa única exigência é que eles escolhessem um conceito ou mais de um filósofo trabalhado na disciplina. Então, no caso, eu trabalhei o livro Imagem e Movimento, e eles poderiam pegar qualquer conceito, e vários optaram por trabalhar numa linha de Ziga Vertov, que foi trabalhado pelo professor Emanuel, que fala muito da questão do cotidiano da cidade e da velocidade da cidade, com uma trilha sonora específica. E eles falaram dos seus cotidianos, filmaram o seu cotidiano, compuseram trilha sonora específica para aquele vídeo. Foi muito bacana. E foi uma parceria muito frutífera com o professor Emanuel, que é uma pessoa muito respeitada, assim, filosoficamente, e seus alunos gostam muito das suas aulas. Enfim, juntaram dois loucos que estudam filosofia contemporânea francesa para inventar coisas com os alunos. No semestre anterior, eu trabalhei filosofia da arte, que basicamente eu tentei dar uma certa continuidade no que eu iniciei no semestre anterior, que foi hermenêutica e arte. E até por questões curriculares eu disse para os alunos, né, de hermenêutica não teremos nada, mas teremos muita arte, né? Porque a hermenêutica ela interpreta a arte, né? E Deleuze fala exatamente o contrário, né?
não interpretar, mas experimentar, né? E foi isso que a gente tentou fazer, experimentar um novo modo de expressão. Então, em filosofia da arte, nós trabalhamos Deleuze e trabalhamos a partir de dois conceitos, que foi o conceito de rosto, rostidade, e o conceito de corpo sem órgãos. E a partir desses conceitos, os alunos produziram vídeos, produziram desenhos, poemas, instalações, e a nossa, vamos dizer, produção no final do semestre foi aproveitada para a Mostra Cultural do ICA, onde a filosofia, para surpresa de muitas pessoas, teve 3 estandes, né? Então, várias pessoas que visitaram os estandes que circularam pelo ICA ficaram surpresas. Na filosofia também se faz arte? Eu não sei se a gente faz arte, porque a começar é muito difícil conceituar o que é arte hoje na contemporaneidade. O que é arte contemporânea? Né? Então a gente nem chama de arte o que a gente faz, a gente usa um conceito que vem da professora Sandra Coraza, que é uma professora da Federal do Rio Grande do Sul, que foi minha orientadora, e escreveu um livro que se chama Artistagens, né? Então a gente não fez arte, a gente fez artistagens. A gente é muito mais arteiro do que artista, né? São experimentações livres que nos produziram muito prazer, foi muito lúdico, mas também se produziu muita filosofia ali, né? Experimentando, como diz Deleuze, essa transversalização entre pensamento artístico, pensamento filosófico e pensamento científico. E em hermenêutica e arte a gente iniciou esse processo e foi uma surpresa para os alunos o tipo de avaliação do semestre, porque eles estão acostumados a ou ter provas ou entregar um artigo, e eu disse não tem nada disso, né? Nós vamos fazer uma experimentação. E aí, mas como? Eu não sei fazer, professora, como é que não vou fazer? Eu não sei nem desenhar. Não sei, te vira, inventa. O negócio é experimentar, né? E foi muito bacana, os alunos adoraram, tanto que filosofia da arte, também o quórum de matriculados foi muito grande, né? 40 alunos numa sala, enfim. E aí eu fui muito criticada, eu soube por alguns colegas, né? Tipo, isso não é sério, o que a Ada está fazendo? Isso nem é filosofia. Porque muitos pensam que Deleuze nem é filosofia, que Deleuze é literatura, aquela filosofia ainda muito tradicional, né? Muito presa a algumas verdades. E aí vem toda uma geração nova na filosofia francesa que vem questionar exatamente isso, o que é verdade, quem produz a verdade, né? E aí se começa a pensar a filosofia como uma coisa grudada na pele, quer dizer, filosofia é a própria vida, né? Como diz Nietzsche, fazer da vida uma obra de arte. Então, como separar a filosofia da vida? Como separar a arte da vida? Como separar a ciência da vida? Né? Como separar a vida em esferas semióticas? Então, a gente começa a ver
que essa transversalização ela acontece na vida. O mundo é transversal, né? Então a gente está inserido e atravessado por vários acontecimentos na nossa vida e várias forças que nos produzem enquanto sujeito. Então, a partir desses pensamentos e dessas experimentações, a gente vem tentando pensar a filosofia de outra forma, pensar a filosofia não como um departamento, como era até então, mas a filosofia dentro do ICA, né? Como dialogar com esses outros cursos que também pensam de forma distinta, mas pensam, produzem conceitos, produzem blocos de sensações, produzem funções e juntar numa experimentação coletiva, né? Então essa é a tentativa de relatar o que a gente produziu. Eu acho que as imagens vão falar muito melhor do que esse meu depoimento, mas a ideia é continuar com esse processo e no próximo semestre a gente vai ofertar a disciplina de Cinema e Filosofia 2, aí com uma parceria com a professora Maria Aparecida, que é uma professora que estuda filosofia antiga há muitos anos. Ela estuda psicanálise, Freud, e então a tentativa vai ser juntar Deleuze com o livro 2, Imagem, Tempo, e as contribuições que a professora Cida pode nos dar, e que também é uma professora amante do cinema e assim tem essa sensibilidade para a arte do cinema, enfim. Então a nossa expectativa é a de criar essa, vamos chamar assim, não gosto muito desse termo, mas essa cultura de experimentação em filosofia, de novas formas de expressão do pensamento e criar. Essa é a palavra chave, se tiver, né? Criar, criação, arte como resistência, né? Resistir sempre, como diz Deleuze. E a arte é uma potência para a resistência, a arte é uma potência para criar novos modos de estar no mundo, né? Questionar o ser e pensar muito mais no estar no mundo. Então isso é uma quebra paradigmática de pensamento, né? Do sujeito moderno, kantiano, daquele sujeito que conhece através da razão. Se pensar em estar no mundo, em devires, em quebra com a representação e o exercício da experimentação. E uma arte como o cinema, meu Deus, é uma potência de pensamento, né? Ao mesmo tempo que surge o cinema, surge uma filosofia que coloca o conceito em movimento. Então, eu penso que o cinema, ele faz isso. Ele, através da sua forma de expressão e das suas escolas, desde da história do próprio cinema e até o cinema contemporâneo, é isso, é colocar conceitos em movimento. Então ele é muito potente na filosofia. A gente pensar a partir de um bloco de sensações que é produzido pelo cinema, ou pensar o próprio cinema a partir de conceitos filosóficos. E a gente tem um grupo de estudos, que é Grupo de Estudos Deleuze e Guattari da UFC, que já existe há 3 anos. Esse grupo é aberto,
é um grupo heterogêneo, ele é muito livre. A gente tem desde pessoas que já estudam Deleuze há muito tempo, até pessoas que estão iniciando a leitura desses pensadores, e que se utiliza muito do cinema nas atividades do grupo, né? E além do cinema, escolas artísticas, como o surrealismo, por exemplo, que a gente teve inclusive apresentações sobre a questão do inconsciente para Deleuze e Guattari e sua relação com o surrealismo. Aí pegamos filmes do Brunel, é claro, David Lynch, enfim. Foi uma discussão muito rica. Então a gente, nesse grupo, sempre busca fazer essa transversalização com a filosofia e a literatura, com autores nacionais como a Clarice Lispector, enfim, a filosofia com o cinema. Nós produzimos textos de filmes como Eu, Tu, Eles, Bagdá Café, A Liberdade é Azul. E aí tem um projeto do PET Filosofia, que a professora Maria Aparecida coordena, que é cinéfilo o nome, né? Com a filo grifada, né? Cinema e filosofia. E também nós fomos convidados para apresentar, eu e a professora Gisele Galíquio, que é uma professora que tem contribuído muito também com os nossos estudos. Ela é uma professora convidada, né, para essas atividades, e nós apresentamos esse texto sobre o filme Tempero da Vida para os alunos do PET, aberto para todos os alunos da UFC. Bom, então eu queria agradecer, né, ao Projeto Casa, enfim, agradecer a oportunidade e convidá-los para quem tem interesse em estudar Deleuze, Guattari, Bergson, né, autores que trabalham com cinema e que, além disso, trabalham com a filosofia contemporânea francesa, que apareça. Esse grupo funciona sextas-feiras, quinzenalmente, aqui no prédio do ICA. Enfim, me colocar à disposição para outros momentos de fala, de trocas, de conversações, que acho que são muito importantes para a nossa universidade, né? Saber o que cada professor está fazendo, produzindo com seus alunos é fundamental para a gente poder se enxergar enquanto UFC e se sentir, né, produtora de conhecimento dentro de uma universidade tão importante no Brasil como é a UFC. Muito obrigada.